como o anjo veio a mim e a sua comissão. 17 de janeiro de 1955, Chicago, Illinois, EUA. And the brethren are probably have seen several tape recorders down here, and they'll pick this up, of course. E os irmãos estão provavelmente... Eu vejo vários gravadores aqui embaixo, e eles gravarão isto, claro. Anytime you want to know just what the Holy Spirit said to you, see the brethren here's got these tape recorders, and you run that right back through, you can get your case exactly. Qualquer hora que você quiser saber exatamente o que o Espírito Santo disse a você, fale com os irmãos aqui que têm esses gravadores. Eles examinam isso rapidamente. Você pode conseguir exatamente o seu caso. Watch and see if it don't happen just exactly the way it says. E observe e veja se não acontece exatamente como disse, você vê? When you hear it breathe out, thus saith the Lord. Quando você ouve isso respirar, assim diz o Senhor. A certain thing, or this is this way, or just check it over and see if that's right or not. Certa coisa, ou isto é deste jeito, ou simplesmente verifique-o e veja se está certo ou não. It's always that way. Está vendo? É sempre desse jeito. Now, for just a little background. Agora, só para um pouco de base. And I'm just kind of happy tonight that there's just a few of us here. We're just home folks, aren't we? We're not, none of us strangers. Até que estou contente esta noite que há somente poucos de nós aqui. Somos simplesmente pessoal de casa, não é? Não somos nenhum de nós estranhos. We don't. I can just use my Kentucky grammar and feel right at home now because we're. Nós não. Eu simplesmente posso usar minha gramática de Kentucky e sentir-me bem em casa agora, porque somos. We're just. I ain't throwing all on Kentucky now. If there's anybody here from Kentucky. Somos apenas. E eu não estou ridicularizando Kentucky agora. Se houver alguém aqui de Kentucky. Is there anybody here from Kentucky? Raise your hand. Há alguém aqui de Kentucky? Levante a mão. Say, I should feel right at home, shouldn't I? Olhe, devo sentir-me bem em casa, não é? That's mighty fine. Isso é muito bom. My mother used to run a boarding house. Minha mãe administrava uma pensão. I went down there one day to find out. E um dia eu fui até lá para saber. There's a great group of men boarded there, and a big long table set. E um grande grupo de homens que eram pensionistas lá. E a mesa grande e longa posta. I said, how many here from Kentucky stand up? E eu disse, quantos aqui são de Kentucky? Levantem-se. Everybody stood up. Todos se levantaram. I went up to church that night, my church, and I said, how many here from Kentucky? Fui à igreja aquela noite, minha igreja, e eu disse, quantos aqui são de Kentucky? Everybody stood up. Todos se levantaram. I said, well, that's very good. Por isso, eu dizia, pois, isso é muito bom. The missionaries have done a good job. so thankful for it. Os missionários têm feito uma boa obra, tão agradecidos por isso. Now, in the book of Romans, the 11th chapter, and the 28th verse. Agora, no livro de Romanos, capítulo 11 e versículo 28. Listen closely now to the reading of the Scripture. Escute bem agora a leitura da Escritura. As concerning the gospel, they are enemies for your sake. But as touching the election, they are beloved for the Father's sake. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós. Mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais. For the gifts and callings of God are without repentance. Porque os dons e vocações de Deus são sem arrependimento. Shall we pray? Vamos orar. Lord, help us tonight now as we approach this reverently. Senhor, ajuda-nos esta noite e agora, enquanto nós nos aproximamos disto reverentemente, with all of our heart and sincerity, com todo o nosso coração, em sinceridade, only for your glory these things are said. Somente para a tua glória estas coisas são ditas. Help me, Lord. E ajuda-me, Senhor. And put just in my mind just the things that should be said and how much to say. E simplesmente põe em minha mente só as coisas que devem ser ditas e quanto dizer. Stop me when it's your time. Para-me quando for tua hora. I ask that every heart will receive
these things for the benefit of the sick and needy in this audience. Peço que cada coração receba estas coisas para o benefício dos enfermos e necessitados nesta audiência. For I ask it in Jesus Christ's name. Amen. Pois eu peço isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Now, I want to approach this subject just while we're small, and I'll try not to keep you too long. Agora, quero aproximar-me deste tópico enquanto somos em número pequeno e tentarei não segurar vocês muito tempo. I'll lay my watch out here and try my best now to let you out in good time. Colocarei meu relógio aqui e farei o melhor agora para deixá-los ir num horário bom, So you can be back tomorrow night. para que possam voltar amanhã à noite. Now be in prayer. Agora estejam em oração. I don't think the boy even give out cards. I've never asked him whether he... Creio que o moço nem sequer entregou cartões. Nem perguntei se ele And if they didn't or whether they did or did not, it doesn't matter. e se não entregaram ou se entregaram ou não importa. We got cards in here anyhow if we have to call some. Temos cartões aqui dentro, de qualquer modo, caso tenhamos que chamar alguns. So, if not, well, we'll just see what the Holy Spirit says. Assim, se não, ora, simplesmente veremos o que o Espírito Santo diz. Now, if you'll listen close, now this may be in just a few of us here, it's a good time to say this because it deals with my own personal being. Agora, se você escutar bem, agora isto pode, sendo que somos em poucos aqui, é uma boa hora para dizer isto, porque trata de meu próprio ser pessoal. And that's the reason I read this scripture tonight, E essa é a razão pela qual li esta escritura esta noite, that you might see that gifts and callings are not anything that anyone can merit. para que você possa ver que dons e vocações não são nada que alguém possa merecer. Paul speaking here said the Jews in the line of the gospel Paulo, falando aqui, disse: os judeus, na luz do Evangelho, was blinded and away from God, that for our sake. foram cegados e estavam longe de Deus, isso por nós. But the verse just before that said, all Israel will be saved. Mas o versículo justamente anterior a esse disse: todo o Israel será salvo. All Israel will be saved. According to the election, Todo o Israel será salvo. Segundo a eleição, God the Father has loved them and blinded them that we Gentiles might have a place. Deus, o Pai, os amou e cegou para que nós, gentios, possamos ter um lugar. Now of repentance, that through Abraham his seed could bless all the world according to his word. Agora de arrependimento, para que, através de Abraão, a sua semente pudesse abençoar todo o mundo, segundo a sua palavra. See how the sovereignty of God is? Vê como é a soberania de Deus? His word just got to be. Sua palavra simplesmente tem que ser. He just can't be nothing else. Ele simplesmente não pode ser algo diferente. And now, God has elected us. He's elected the Jew. E agora Deus nos elegeu, Ele elegeu o judeu, And all these things is God's foreknowledge. e todas estas coisas são a presciência de Deus. When He spoke of them, what would be? He foreknew it. Quando Ele falou deles o que seria, Ele o sabia de antemão. Now God, in order to be God, Agora Deus, para ser Deus, at the beginning, He had to know the end, or He wasn't the infant God. no princípio Ele tinha que saber o fim, ou Ele não era o Deus infinito. God's not willing that any should perish. Certainly not. Deus não quer que ninguém pereça. Certamente que não. He doesn't want anyone to perish. Ele não quer que ninguém pereça. But at the beginning of the days, the world, Mas no princípio dos dias, o mundo, God knew just exactly who would be saved and who would not be saved. Deus sabia exatamente quem seria salvo e quem não seria salvo. He didn't want the people to be lost.
Ele não queria que o povo se perdesse. It's not His will that any should be lost, Não é de sua vontade que ninguém pereça. but it's His will to save everybody. Mas Ele quer salvar a todos. But He knew from the beginning who would and who would not. Mas Ele sabia do princípio quem seria e quem não seria. That's the reason He could foresee. É por essa razão que Ele podia predizer. This thing will happen, that thing will happen. Isto acontecerá, aquilo acontecerá, This will be that, this person will be that way. ou isto será aquilo, esta pessoa será desse jeito. See? He could foreknow it because He's infinite. Está vendo? Podia saber de antemão, porque Ele é infinito. If you know what it means, that's just, there's nothing that He don't know. Se você sabe o que quer dizer, isso é simplesmente não há nada que Ele não saiba. See? He knows, well, there's nothing from before time and after there's no more time. He still knows everything. Você vê, Ele sabe, pois não há nada de antes do tempo, e depois que não houver mais tempo, você vê, Ele ainda sabe tudo. Everything is in His mind. Tudo está em sua mente. And then, as Paul said in Romans, the 8th and 9th chapter, then why does he still find fault? E então, como Paulo disse em Romanos, nos capítulos 8 e 9, por que se queixa ele ainda? So we see that. Assim que nós vemos isso, But God, like preaching the gospel, someone said, Brother Branham, do you believe that? mas Deus, como pregar o evangelho? Alguém disse, irmão Branham, o irmão crê nisso? I said, look, said you must be Calvinist. I said, I am Calvinist as long as Calvinist is in the Bible. Eu disse, olhe, o irmão deve ser calvinista? Eu disse, sou calvinista, contanto que calvinista esteja na Bíblia. Now there's a limb on the tree that's Calvinism, Agora, há um galho na árvore, é o calvinismo. but there's more limbs on the tree too. Mas há mais galhos na árvore também. A tree has more than one limb. Uma árvore tem mais de um galho. He just wants to run it on out there into eternal security. Ele simplesmente queria fazê-lo ir lá para a segurança eterna, And after a while, you go on off into universalism and you drop off out there somewhere. e depois de um tempo você sai e vai ao universalismo e você cai lá em alguma parte. There's no end to it. Não há fim nisso. But when you get through with Calvinism, come back up and start on Arminianism. Mas quando você termina com o calvinismo, você volta e começa no arminianismo. See? There's another limb on the tree and another limb on the tree. Você vê, há outro galho na árvore e um outro galho na árvore. Just keep on the whole thing together makes the tree. E só continua. A coisa inteira junta faz a árvore. So I believe in Calvinism as long as it stays in the Scripture. Assim eu creio em calvinismo, contanto que fique na Escritura. And I believe that God knew before the foundation of the world, E eu creio que Deus sabia, antes da fundação do mundo, chose His church in Christ, escolheu sua igreja em Cristo and slayed Christ before the foundation of the world. e matou Cristo antes da fundação do mundo. Scripture says so. A Escritura disse que sim. He was the Lamb of God slain from the foundation of the world. Ele era o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. See? And Jesus said He knew us before the foundation of the world. Está vendo? E Jesus disse que Ele nos conhecia antes da fundação do mundo. Paul said that he knew us and predestinated us unto the adoption of the children by Jesus Christ before the world was ever formed. Paulo disse que ele nos conheceu e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo ainda antes que o mundo fosse formado. That's God. That's our Father. Esse é Deus. Esse é nosso Pai. See? So don't worry. The wheels are turning just right. Está vendo? Por isso, não se preocupe. As rodas estão girando direitinho. Everything's coming just in time. The only thing is getting the turn. Tudo está vindo justamente no tempo. O negócio é chegar à curva. And that's the good part about it. Then you know how to work when you're getting in the turn. E essa é a parte boa disso. Então você sabe manejar quando você está chegando à curva. Now, notice now. The gifts and callings without repentance. Agora observe agora. Os dons e a vocação são sem arrependimento. That's the only way that I could scripturally place my calling in the Lord. Essa é a única maneira que eu poderia colocar escrituristicamente
minha chamada no Senhor. And trusting that I'm with friends tonight who will surely understand this and not think it's personal. E esperando que esteja com amigos esta noite que certamente entenderão isto e não pensarão que é pessoal. But that you might have an understanding. Mas que vocês possam ter entendimento. And know just what the Lord has said that He would do. E saber exatamente o que o Senhor tem dito que Ele faria. And find something moving and then follow in it. E encontrar algo movendo e então seguir nisso. Now, in the beginning, the first thing that I can ever remember is a vision. Agora, no começo, a primeira coisa que eu posso sempre lembrar é uma visão. The first thing that I can recall to my mind is a vision. A primeira coisa que posso lembrar em minha mente é uma visão That the Lord gave me. que o Senhor me deu. And that's just many, many years ago. I was a little bitty boy. E isso foi muitos anos atrás. Eu era apenas um menininho. And I had a rock in my hand. E eu tinha uma pedra em minha mão. Now, I beg your pardon. I can remember when I was wearing a long dress. Agora, com licença, posso lembrar quando eu estava usando um vestido comprido. I don't know whether any of you all old enough to remember when little boys used to wear long dresses. Não sei se qualquer um de vocês, tem idade suficiente para lembrar quando menininhos usavam vestidos compridos. How many in here remembers when children wore, yes? Quantos aqui se lembram quando crianças usavam, sim, long dresses? Well, I can remember in my little old hut there where we lived. Vestidos compridos, pois eu posso lembrar em minha choupana velha lá onde nós morávamos. I was crawling on the floor. Eu estava engatinhando no chão. And it was someone, I don't know who it was, come in. E foi alguém, não sei quem foi, entrou. And Mama had worked a little blue ribbon in my dress. E mamãe tinha colocado uma pequena fita azul em meu vestido. And I was just barely able to walk. E eu pouco podia andar. But I was crawling now and I stuck my finger in the snow on their feet. E estava engatinhando então, e enfiei meu dedo na neve no pé deles. And was eating the snow off his foot, standing by the side of the fireplace, getting warm. E estava comendo a neve do pé dele, em pé ao lado da lareira, esquentando-se. I remember my mother jerking me up. Eu me lembro da minha mãe me chacoalhando por causa disso. And then the next thing I remember, e então o que me lembro depois disso, must have been about 2 years later, deve ter sido mais ou menos 2 anos mais tarde. I had a little rock. Eu tinha uma pedra pequena. And that would make me about 3 years old, and my little brother then would just been about not quite 2 years old. E isso me faria de mais ou menos 3 anos de idade. E meu irmãozinho, então, teria cerca de quase 2 anos de idade. And so we were out in the back of the yard. E assim nós estávamos no quintal de trás, where there was just an old chip yard. Onde havia simplesmente um velho terreiro de cortar lenha. Where they used to bring the wood up and chop the wood. How many remember them days when you used to pull the wood up in the backyard and chop it? Onde eles traziam a lenha e a cortavam. Quantos se lembram daqueles dias quando trazia-se a lenha no quintal e a cortava? But I wear tie even tonight. I'm right at home. Por que até mesmo coloquei gravata esta noite? Eu estou bem em casa. Then when out there in the old shipyard, there's a little branch that run down there, come from the spring. Então quando eles, lá no velho quintal de cortar lenha, havia uma ramificaçãozinha que corria lá para baixo. Vinha da fonte. Had an old gourd dipper up there at the spring where we dip our water and put it in the old bucket, old cedar bucket and bring it down. Tínhamos uma velha concha de cabaça lá em cima na fonte onde tirávamos nossa água e a punhamos no velho balde de cedro e trazíamos para baixo. I remember the last time I seen my little old grandmother before she died. Eu me lembro da última vez que vi minha velha avózinha antes dela morrer. She was 110 years old. Tinha 110 anos de idade. And when she died, I picked her up in my arms and held her like this just before she died. E quando ela faleceu, eu a levantei em meus braços e a segurei deste jeito pouco antes dela morrer. She put her arms around me and said, "God bless your soul, honey, now and forever." When she died. Ela me abraçou e disse: "Deus abençoe sua alma, querido, agora e para sempre." Quando ela morreu. And I don't think the woman ever owned a pair of shoes of her own in her life. E creio que a mulher nunca teve um
um par de sapatos dela própria em sua vida. And I remember watching her, and even when I was a young man, would go down to see him. E eu me lembro de observá-la, e até quando eu era jovem, ia lá para vê-los. Every morning, she'd get up barefooted and go through that snow up to the spring, get a bucket of water, and come back. Todas as manhãs, ela se levantava, descalça, e ia por aquela neve até a fonte, pegava um balde de água e voltava. Her feet right in that, so it don't hurt you. She lived to be 110, so... Seus pés naquilo mesmo, por isso não faz mal. Ela viveu até completar 110 anos, assim. She was very, very rugged, too. Sim, senhor. Ela era muito, muito forte também. So then, I remember she was going to tell me about my father's marbles that she played with when he was a boy. Assim, então, eu me lembro que ela ia me contar sobre as bolas de gude de meu pai, com que ele jogava quando ele era menino. And a poor old thing, I thought, how she go get up in that attic? E aquela pobre velhinha, pensei, como ela vai subir ao sótão? A little old two-room shack and had an attic up there. Um casebre velho de 2 cômodos e havia um sótão lá em cima. And they had 2 saplings cut and a ladder made to go up. E eles tinham 2 árvores novas cortadas e feito uma escada para subir. Well, I said, I went out. She said, now after dinner, I'm going to tell you, show you your daddy's marbles. Pois eu achava, agora, ela disse, agora depois do jantar, vou te contar, mostrar para você as bolas de gude de seu pai. I said, all right. E eu disse, tudo bem. So she's going to show them to me in a trunk upstairs where she had her stuff put away like the old folks do. Assim ela ia mostrá-las para mim num baú na parte de cima, onde ela tinha suas coisas guardadas, como os velhos fazem. Now I thought, how in the world that poor old thing will get up that ladder? E pensei, como essa velha coitada vai subir essa escada? So I got around there and I said, Grandma. Assim eu me aproximei de lá e disse, vovó. I said, now wait, honey, I'll get up here and help you. Eu disse, agora espere, querida, eu subirei lá e ajudarei a senhora. She said, stand aside. Ela disse, fique de lado. Up that ladder she went like a squirrel. Como um esquilo ela subiu aquela escada. She said, well, come on. Ela disse, pois venha. I said, all right, Grandma. I thought, oh my, if I can just be like that. Eu disse, está bem, vovó. Pensei, que coisa, se apenas puder ser assim. That much strength in me yet at 110 years old. Tanta força assim em mim, ainda que com 110 anos de idade. Now, then, I remember being at this little old spring that had a rock. Agora, então, eu me lembro de estar nesta velha fontezinha e eu tinha uma pedra. And was throwing it down like that in the mud, trying to show my little brother how strong I was. E a estava jogando assim, na lama, tentando mostrar para meu irmãozinho como eu era forte. And there was a bird sitting up in the tree, and he was just chirping, turning around, a little robin or something. E havia um pássaro sentado na árvore e ele estava cantando mesmo, pulando, um pequeno papo vermelho, velho, ou algo assim. And the little robin, I thought he spoke to me. E o pequeno papo vermelho, pensei que falou comigo. And I turned and listened, and the bird flew away. E virei e escutei, e o pássaro saiu voando. And a voice said, you're going to spend a big part of your life near a city called New Albany. E uma voz disse, você vai passar uma grande parte de sua vida perto de uma cidade chamada New Albany. It's 3 miles from where I was raised. Isso fica a 3 milhas de onde eu fui criado. Went about a year later to the place. Fui mais ou menos um ano mais tarde ao lugar. Having no idea of ever going. New Albany. Não tendo ideia alguma de alguma vez ir. New Albany. Along through life, how those things... Pela vida, como aquelas coisas... Now look, my people was not religious. Agora, observe, minha família não era religiosa. My father and mother did not go to church. Meu pai e minha mãe não iam à igreja. Before that, they were Catholic. Antes disso, eles eram católicos. My little nephew's sitting in here somewhere tonight, I guess. Meu pequeno sobrinho está sentado aqui em alguma parte hoje à noite, acho. I don't know, he's a soldier. Não sei. Ele é um soldado. I'm praying for him. Estou orando por ele. He's Catholic himself, still Catholic. Ele mesmo é católico. Ainda católico. And last evening when he was here and saw those things of God, nesta última reunião, quando ele estava aqui, viu aquelas coisas de Deus. He was standing right there at the platform. He said, stand there. Quando ele estava em pé lá bem na plataforma,
ele disse lá em pé, and said, Uncle Bill, he's been overseas for a long time, said, and I seen that. e ele disse, tio Bill, ele tinha estado no estrangeiro por muito tempo, disse, quando eu vi aquilo, Said that don't happen in the Catholic Church. disse, isso não acontece na Igreja Católica. He said, I believe, Uncle Bill, you're right, he said. Ele disse, eu creio, tio Bill, que o Senhor está certo. Ele disse. And so I said, honey, it isn't me right. It's him that's right. E assim eu disse, não sou eu o certo, é ele quem é certo. See, him that's right. Vê? É ele que é certo. And so he said, I said, now I'm not asking you to do nothing, Melvin. E assim ele disse que eu disse, agora eu não estou pedindo para você fazer nada, Melvin. But just serve the Lord Jesus Christ. With all your heart, you go anywhere you want to. Mas só servir o Senhor Jesus Cristo com todo o seu coração. Vá onde você quiser. But be sure that in your heart, that Jesus Christ has been born anew. Mas tenha certeza que em seu coração, Jesus Cristo nasceu de novo. See, in your heart, and you go to any church you want to after that. Vê? No seu coração. Então você vá a qualquer igreja que você quiser depois disso. Now, but the people before me were Catholic. Agora, mas o pessoal antes de mim era católico. My father's Irish, my mother was Irish. Meu pai é irlandês e minha mãe era irlandesa. The only break there is in the Irish blood, my grandmother was a Cherokee Indian. O único corte que há no sangue irlandês, minha avó era índia Cherokee. My mother is just about a half-breed. Minha mãe é quase uma mestiça. And so then, to me, it's our generation, after three, it's done faded out. E assim, então, para mim, nossa geração, depois de 3, já desapareceu. So that's the only break in being strictly Irish. Harvey and Branham was the name. Mas esse é o único corte em ser estritamente irlandês. Harvey e Branham era o sobrenome. And then behind that was Lyons, which is still Irish. E então, atrás disso era Lyons, o qual é ainda irlandês. And then they was all Catholic, but myself, we had no religious training or teaching at all as children. E então, todos eles eram católicos, a não ser eu. Nós não tínhamos prática ou ensino religioso nenhum, como crianças. But those gifts, that visions, I saw visions right then just the same as I do now. Mas aqueles dons, aquelas visões, eu tinha visões naquele tempo exatamente da mesma maneira como tenho agora. That's right. Because gifts and callings are without repentance. Isso é correto, porque dons e vocações são sem arrependimento. It's the foreknowledge of God. God doing something. É a presciência de Deus. Deus fazendo algo. Down through life, I was afraid to say anything about it. Durante minha vida, eu tinha medo de dizer qualquer coisa sobre isso. You've read my story in the little book called Jesus Christ, the same yesterday and forever. Você leu minha história no livrinho chamado Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. I think it's in some of the books, these other books. Is that right, Gene? Is it in this the regular book? Is it in the book we have now? Is it Life Story? I think it is. Creio que está em alguns dos livros, estes outros. Está certo, Jim? Está o livro completo no livro que temos agora, é História da Minha Vida? Creio que é. Then when we had, and that awful, my own books, I never read them myself. But então nós tínhamos, isso não é terrível? Meus próprios livros e eu nunca mesmo os li. But somebody else writes them. Mas outra pessoa os escreve. So then it's just something they've taken a meeting. I've been through that, so I'm looking for something else always to happen. Assim, então, há simplesmente algo que eles tomam na reunião. Tenho passado por isso. Por isso, sempre estou esperando algo diferente acontecer. So then they're fine. I've read parts of them now, here and there, just as to get a chance. Assim, então, são bons. Tenho lido parte deles agora, aqui e ali, apenas quando tenho uma oportunidade. And now, anyhow, as a little boy, you know the vision, how it spoke to me. E agora, de qualquer modo, como menininho, você conhece a visão, como falou comigo. I was about 7 years old and said, don't drink or smoke or defile your body in any way. There'll be a work for you to do when you get older. Eu tinha mais ou menos 7 anos de idade e ele disse, não beba, nem fume, nem corrompa seu corpo em nenhuma maneira.
Haverá uma obra para você fazer quando ficar mais velho. And you've heard that told in the book? E você ouviu isso contado no livro, Well, that's right. pois isso está certo. All along it kept happening. Continuou sempre acontecendo. When I become a minister, Quando eu me tornei um ministro, well then it really started happening. All the time. pois então realmente começou a acontecer. Todo o tempo. And I one night saw our Lord Jesus. I'm saying this with permission, I believe, from the Holy Spirit. E uma noite eu vi nosso Senhor Jesus. Estou dizendo isto com permissão, creio, do Espírito Santo. The angel of the Lord that comes is not the Lord Jesus. O anjo do Senhor que vem não é o Senhor Jesus. It doesn't look like him in the same vision. Não se parece com ele na mesma visão. For the vision I saw of the Lord Jesus, that he was a little man. Pois na visão que eu vi do Senhor Jesus, ele era um homem pequeno. He wasn't. I've been out in the field praying for my dad. Ele não era... Eu tinha estado no campo orando por meu pai. And I come back in, and I went to the bed. E voltei para dentro, e fui para a cama. And that night I looked at him, and I said, "Oh God, save him." E aquela noite eu olhei para ele e eu disse, ó Deus, salva-o. My mother has already been saved, and I'd baptized her. Minha mãe já tinha sido salva, eu a tinha batizado. Then I thought, oh, my dad drinks so, and I thought if I could just get him to accept the Lord Jesus. Então pensei, ó, meu pai bebe tanto, e pensei, se eu somente pudesse fazer com que ele aceitasse o Senhor Jesus. I went out, laid down a little old pallet out in the front room near the door. Saí, deitei-me numa velha caminha pobre lá no quarto da frente, perto da porta, And something said to me, rise up. e algo me disse, levante-se. And I raised up, went walking, and went back into the field behind me, an old broom sage field. E levantei-me, fui andar, e voltei ao campo atrás de mim, um velho campo de artemísia. And there, standing not over 10 feet from me, stood a man. E lá, em pé, não mais de 10 pés de mim, estava um homem, White garment on, a little fella. vestido de branco, um homem pequeno, Had his arms folded like this, a beard kind of short, hair down to his shoulders. tinha seus braços cruzados deste jeito, uma barba meio curta, cabelos até seus ombros, And he's looking sideways from me like that. e ele estava olhando de lado, de onde eu estava, desse jeito. Peaceful looking figure. Uma figura de parecer sereno, But I couldn't understand how his feet, one just behind the other, mas eu não podia entender como seus pés, um justamente atrás do outro, and the wind blowing, his robe moving, sage blowing. e o vento soprando, seu manto movendo-se, Artemísia soprando. I thought, now wait a minute. I bit myself. I said, now I'm not asleep. Pensei, agora, espere um minuto. Mordi a mim mesmo, eu disse, agora, não estou dormindo. And I pulled a little piece of that sage off, you got it like a toothpick in it. E abaixei-me, arranquei um pedacinho daquela Artemísia, você sabe. Fiz isso como um palito. I put it in my mouth. Eu pus isso em minha boca, I looked back towards the house. olhei para trás na direção da casa. I said, no. I was in there praying for Dad. Something said, come out here, and here stands this man. Eu disse, não. Eu estava lá dentro orando por meu pai, e algo disse para eu sair aqui fora. E aqui está este homem. I thought, that looks like the Lord Jesus. Pensei, esse se parece com o Senhor Jesus. I thought, I wonder if it is. Pensei, será que é? He's looking just exactly directly towards where our house sits now. Ele estava olhando diretamente na direção de onde nossa casa está agora. So I moved around this way to see if I could see him. Assim, dei a volta deste lado para ver se eu podia vê-lo. And I could see the side of his face like that. E eu podia ver o lado do seu rosto assim, But I had to turn way around this way to see him. I said, mas eu tive que virar-me completamente para este lado a fim de vê-lo. Eu disse, never moved him. nem se moveu. I thought, I believe I'll call him. Eu pensei, acho que vou chamá-lo. I said, Jesus? E eu disse, Jesus? And when he did, he looked around like that. E quando ele fez, virou e olhou assim. That's all I remember. He just reached out his arms. Isso foi tudo que eu lembro.
Ele simplesmente estendeu seus braços. There's not an artist in the world could paint his picture. Não há um artista no mundo que pudesse pintar seu retrato. The character of his face. O caráter do seu rosto. The best I've ever seen is that Hoffman's head of Christ at 33. O melhor que já vi é aquele Cabeça de Cristo aos 33, por Hoffman. I've got it on all literature and everything I use. Eu o tenho em toda a literatura e em tudo o que eu uso. That's because that looks just like it. Isso é porque esse é bem parecido. And so then, or pretty near, as close as it could be. E assim então, ou bem próximo, o mais próximo que pode. He looked like a man if he'd speak the world would come to an end. Ele parecia como um homem, se ele falasse, o mundo acabaria. And yet for so much love and kindness, so I just pitched over. E ainda com tanto amor e bondade, até eu simplesmente caí. At daylight, I found myself just at the break of day. Ao amanhecer, eu me encontrei bem ao amanhecer, Pajama shirt soaking wet with tears when I come to myself. com a camisa do pijama completamente molhada de lágrimas, quando voltei a mim mesmo. Walking back to the broomstage field home. Voltando para casa através do campo de Artemisia. I told it to a minister friend of mine. Eu contei isso a um ministro amigo meu. He said, Billy, that'll run you crazy. Ele disse, Billy, isso lhe deixará louco. He said, that's the devil. And said, don't you fool with nothing like that. I was a Baptist minister at the time. Ele disse, isso é o diabo. Ele disse, não mexa com nada assim. Eu era um ministro batista naquele tempo. Well, I went over to another old friend of mine. I sat down and told him about it. Pois fui a outro velho amigo meu. Sentei-me e contei-lhe sobre isso. And I said, brother, what do you think about that? Agora, eu disse, irmão, o que o senhor pensa disso? He said, well, Billy, I'll tell you. He said, I believe if you try to keep your life, just preach what's in the Bible here. Ele disse, pois Billy, eu vou lhe dizer. Ele disse, creio que se você tentasse guardar sua vida, simplesmente pregue o que está na Bíblia aqui. The grace of God and so forth. I wouldn't go off after some fantastic thing, something like that. A misericórdia de Deus, etc. Eu não sairia atrás de alguma coisa fantástica, algo assim. I said, sir, I don't mean to go off after some fantastic thing. Eu disse, Senhor, eu não quero sair atrás de alguma coisa fantástica. I said, only thing I'm trying to find out is what this is. Eu disse, a única coisa que estou tentando descobrir é o que é isto. He said, Billy, years ago, they used to have those things in the churches. Ele disse, Billy, anos atrás eles tinham essas coisas nas igrejas. But said, when the apostles ceased, those things ceased with it. Mas, disse, quando os apóstolos cessaram, essas coisas cessaram junto. And said, now the only thing that we have at any kind of seeing those things, said it's spiritualists, demons. E disse, agora, a única coisa que temos que qualquer tipo de coisa a ver com ver essas coisas, disse, é espiritistas, demônios. I said, oh, Brother McKinney, you mean that? He said, yes, sir. Eu disse, irmão McKinney, o irmão fala sério? Ele disse, sim, senhor. I said, oh, God, have mercy on me. Eu disse, Deus, tem misericórdia de mim. I said, oh, Brother McKinney, will you join with me in prayer that God will never let it happen to me? You know I love Him. Eu disse, irmão McKinney, o Senhor quer unir-se em oração comigo para que Deus nunca deixe isso acontecer comigo? Você sabe que eu o amo. And I don't want to be wrong in these things. E eu não quero estar errado nestas coisas. I said, you pray with me. Eu disse, ore comigo. He said, I will, Brother Billy. And so we had prayer right there in the parsonage. Ele disse, orarei, irmão Billy. E assim, oramos lá mesmo na casa pastoral. I asked several ministers, the same thing would come. Eu perguntei para vários ministros, a mesma coisa vinha. Then I got scared to ask them because they'd be thinking I was the devil. Então tinha medo de perguntar para eles, porque eles estavam pensando que eu era um diabo. So I didn't want to be like that. Assim, eu não queria ser assim. I know in my heart something happened. Now that's all. There's something in my heart that happened. Sabia em meu coração que algo aconteceu. Agora, é isso. Havia algo em meu coração que aconteceu. And I didn't want to be like that. Never. E eu não queria ser assim. Nunca. So, later on, in years, assim, anos mais tarde, I heard one day down at the First Baptist Church where I was
member at the time. Eu ouvi um dia lá na primeira igreja batista, onde eu era um membro naquele tempo. I heard someone say you ought to went over and heard them holy rollers last night. Ouvi alguém dizer, ei, você devia ter ido e ouvido aqueles roladores santos ontem à noite. And I thought, holy rollers. E pensei, roladores santos? And a friend of mine, Walt Johnson, bass singer. E um amigo meu, Walt Johnson, cantor do baixo. And I said, what was that, Brother Walt? E eu disse, como é que é, irmão Walt? He said, a bunch of these Pentecostals. Ele disse, um bando destes pentecostais. I said, what? Eu disse, o quê? He said, Pentecostals. Ele disse, pentecostais. Said, Billy, if you'd ever see that. Disse, Billy, se você tivesse visto. Said they was rolling on the floor like that and jumping up and down. Disse, eles estavam rolando no chão assim e pulando. And said that they had to jabber off in some kind of unknown tongues or they wasn't saved. E disse, eles disseram que tinha que falar num tipo de línguas desconhecidas ou eles não eram salvos. I said, where's that at? E eu disse, onde fica isso? Oh, said little old tent meeting out there at the other side of Louisville. Oh, disse, uma velha reuniãozinha de tenda lá, no outro lado de Louisville. Said colored people, of course. And I said, Disse, pessoas de cor, claro. E eu disse, sim. And he said, there's a lot of white people there. E ele disse, há muitas pessoas brancas lá. I said, did they do that too? He said, yes, they did it too. E eu disse, elas fizeram isso também? Disse, sim, eles fizeram isso também. And I said, that's funny, as people get mixed up and stuff like that. Eu disse, isso é engraçado, e pessoas se confundem com coisas assim. I said, well, I guess we just have to have those things on a Sunday morning. Eu disse, pois suponho que simplesmente temos que ter essas coisas numa manhã de domingo. I'll never forget it. He was eating a piece of dry orange peeling for indigestion he had. Eu nunca me esquecerei, ele estava comendo um pedaço de casca seca de laranja para uma indigestão que teve. And I guessed it as well as it was yesterday. E posso até ver tão bem como se fosse ontem. And I thought, jabbering, jumping up and down. E pensei, tagarelando, pulando para lá e para cá. What kind of religions will they get next? And so I went on. Que tipo de religiões eles vão arranjar depois? E assim eu continuei. Later from that, I met an old man. Mais tarde, eu fiquei conhecendo um velho homem. It's here in the church maybe now. Que talvez esteja aqui na igreja agora. Or he was here over at the church by the name of John Ryan. Ou ele esteve aqui na igreja pelo nome de John Ryan. And I met him at a place, the old fellow, long beard and hair. E eu o conheci num lugar, o velhinho de barba e cabelo longo. And he may be here. I thought he's from Benton Harbor up here at the House of David. E talvez ele esteja aqui. Pensei que ele fosse de Benton Harbor, aqui, na casa de Davi. And they had a place in Louisville. I was trying to find them people, and they called it the School of the Prophets. E eles tinham uma residência em Louisville. Eu estava tentando encontrar esse povo, e eles o chamavam de Escola dos Profetas. So I thought I'd go over and see what that was. Assim, pensei em ir até lá ver o que era aquilo. Well, I didn't see nobody rolling on the floor, but they had some strange doctrines. Pois eu não vi ninguém rolando no chão, mas eles tinham algumas doutrinas estranhas. That's where I met this old man. He invited me to come up to his place. E foi lá onde eu fiquei conhecendo este velho, o qual me convidou para ir à sua casa. I went up for a vacation. Fui para umas férias. I was there one day and I went back to his house and he'd done gone. E estive lá um dia e voltei para a sua casa. Ele havia saído. And he'd gone somewhere down in Indianapolis. Said the Lord called him, his wife. E tinha ido a alguma parte lá em Indianápolis. Disse, o Senhor o chamou, a esposa dele. I said, you mean you let that man run off like that? Eu disse, a senhora quer dizer que deixa aquele homem sair assim? She said, oh, he's God's servant. Ela disse, oh, ele é servo de Deus. Poor old thing died a few weeks ago, I heard. A coitada velhinha morreu algumas semanas atrás, ouvi dizer. And she was devoted to him, my. E ela era devotada a ele. Que coisa. That's kind of wife to have. Esse é o tipo de esposa para se ter. That's right. Right or wrong, he's right anyhow. Isso é correto. Certo ou errado, ele está certo de qualquer modo. I said, well, I know Brother Ryan, are you here? Eu disse, pois, eu sabia que irmão Ryan, você está aqui? He isn't here. He was the other day, wasn't he, boys? Ele não está aqui. Ele esteve outro dia, não é, rapazes? Well, they just live with what they can get a hold of. They didn't have nothing to eat in the house. Pois,
Eles apenas vivem com o que eles conseguem. E ele não tinha nada em casa para comer. That's right. And I caught some fish out to a pond or a lake in Michigan. É isso mesmo. E eu tinha pegado alguns peixes lá numa pequena lagoa ou um lago em Michigan. And I come back down to the place. E voltei ao lugar. And they didn't even have lard in the house or grease to cook the fish with. E eles nem sequer tinham banha de porco em casa, nem gordura para cozinhar os peixes. And I said, he left you without anything in the house? E eu disse, ele deixou a senhora sem nada na casa? So, but he's God's servant, Brother Bill. Said he. Disse, oh, mas ele é servo de Deus, irmão Bill. Disse ele. I thought, well, bless your old heart. Brother, I'll stand right by you. That's right. E pensei, pois, Deus abençoe seu velho coração. Irmão, eu estarei bem ao seu lado. Isso é correto. You think that much of your husband, I'm ready to join up and stand by you for that. A senhora tem tanta consideração por seu marido, estou disposto a juntar-me e estarei ao seu lado por causa disso. That's right. We need more women like that today and more men thinking of their wife like that. Isso é correto. Precisamos de mais mulheres assim hoje. E mais homens tendo consideração por sua esposa desse jeito. That's right. It'd be a better America if husbands and wives would join together like that. É isso mesmo. Seriam os Estados Unidos melhor se maridos e esposas se juntassem assim. Right or wrong, stay with them. Certos ou errados, fiquem com eles. Would be so many divorces. Não haveria tantos divórcios. So we went. Then I went on, and on my road home, it's a strange thing. I come down through Mishawaka. Assim nós fomos a. Então eu continuei. E no caminho de casa foi algo estranho. Voltei por Mishawaka. And I seen little old cars now sitting on the street, called big signs on them said Jesus only. E eu vi pequenos carros velhos agora estacionados na rua, chamados letreiros grandes neles, diziam só Jesus. I thought, what is Jesus only? That must be religious. Pensei, o que? Só Jesus? Isso deve ser religioso. I went over here, and here's bicycles had it on it, Jesus only. E vim deste lado, e aqui estavam bicicletas que tinham isso nelas. Só Jesus. Cadillac, Model T Fords, everything, Jesus only on it. Os Cadillacs, os Fords modelo T, tudo. Só Jesus neles. I thought, well, wonder what that is. Pensei, pois o que será isso? So I followed it around, come to find out it was a religious meeting, 1,500, 2,000 people there. Assim eu dei a volta seguindo isso. Descobri que era uma reunião religiosa. 1.500 a 2.000 pessoas aí. And I heard all that they're screaming and jumping up and down and going on. I thought, say. Eu via todos aqueles gritos e pulos e esse tipo de comportamento. Pensei, ei, Here's where I'll see what holy rollers is. aqui é onde verei o que são roladores santos. So I had my old Ford, you know, and I claimed would make 30 miles an hour. Assim eu tinha meu velho Ford, você sabe, que eu dizia que fazia 30 milhas por hora, 15 this way, 15 up and down this way. 15 nesta direção e 15 para cima e para baixo nesta direção. So I pulled it over to one side. Assim eu o parei num lado. When I got a place to park and walked back down the street. Quando achei um lugar para estacionar e desci a rua, Walked in, looked around, and everybody standing who could stand. I had to look over their heads. entrei, olhei por todos os lados e todos que podiam estavam em pé. Eu tinha que olhar por cima de suas cabeças. And they were screaming and jumping and falling and carrying on. I thought, what a people that is. Eles estavam gritando e pulando e caindo e portando-se assim. Pensei, opa, que povo é esse? But the longer I stood there, better I felt. Mas quanto mais ficava em pé lá, melhor me sentia. That seems pretty good. Isso parece bom. Oh, there ain't nothing wrong with them people. They ain't crazy. Pois não há nada de errado com esse povo. Eles não são loucos. I got talking to some of them, so they were fine people. Comecei a falar com alguns deles. Assim eles eram pessoas boas. So I said, well, now, that's the same meeting. I went out and stayed all night that night, and the next day I went in. Pois agora, essa é a mesma reunião que eu saí e passei a noite toda aquela noite e no dia seguinte entrei. You've heard me tell that in my life story. E você me ouviu contar isso na história da minha vida. I was on the platform with 150 or 200 ministers, maybe more. Eu estava na plataforma com 150 ou 200 ministros e talvez mais. And they wanted everybody to just raise up and say where they're from.
E eles queriam que todos apenas se levantassem e dissessem de onde eram. And I said, Evangelist William Branham, Jeffersonville, sit down, Baptist. E eu disse, evangelista William Branham, Jeffersonville, sentei-me, Batista. So sit down, each one tell where they were from. Assim sentei-me. Cada um disse de onde era. So that next morning, when I got in there, I Portanto, aquela próxima manhã, quando entrei lá, slept in the field all night that night. dormi no campo a noite toda, aquela noite. Pressed my trousers between the two Ford seats, you know. Passei minha calça entre os dois assentos do Ford, você sabe. Old seersucker trousers, little T-shirts, you know. E eu, velha calça de algodão listrada, camisetinha, você sabe. So the next morning I went to the meeting with a little T-shirt on. Assim, na manhã seguinte, fui à reunião de camiseta. I didn't have a $3. I had to get enough gasoline to get home on. Eu tinha ido, não tinha mais que $3. E eu tinha que comprar suficiente gasolina para chegar em casa. And I got me some rolls, kind of old, you know, but I was all right. E então eu comprei alguns pãezinhos que estavam meio velhos, você sabe. Mas eu estava bem. I got the hydrant, got me a glass of water, you know, and they were pretty good. Eu fui a um hidrante, peguei um copo de água, você sabe. E até que estavam bons. So I soaked them up a little and had breakfast. Assim eu os encharquei um pouco e tomei o café da manhã. I could eat with them. Now they ate twice a day, but I couldn't put nothing in the offering, so I wouldn't sponge on them. Agora eu poderia comer com eles. Agora eles comiam 2 vezes por dia, mas eu não podia pôr nada na oferta. Por isso eu não queria comer às custas deles. So then I got in there that morning and said, I just have to sell this part of it. Assim então eu entrei lá aquela manhã e disse, não posso deixar de contar esta parte. So got in there that morning and he said, we're looking for William Branham. E assim entrei lá aquela manhã e ele disse, estamos procurando William Branham. A young evangelist was on the platform last night, a Baptist. Um evangelista jovem que estava na plataforma ontem à noite, um batista. So we want him to bring the message this morning. Disse, queremos que ele traga a mensagem da manhã. I think it's going to pull me hard, that bunch of people, me a Baptist. Eu vi que ia me influenciar fortemente. Aquele grupo de pessoas, eu, um batista. So I just kind of scooted down in my seat. Assim, eu só dei uma baixada em meu assento. I had on seersucker trousers and a T-shirt, you know, and we wore clerical. Eu estava de calça de algodão listrada e uma camiseta e, ora, nós usávamos roupas de ministro. So when I sat back in the seat like this. Assim, e sentei-me no assento deste jeito. So he asked 2 or 3 times, and I sat down by a colored brother. Assim, ele perguntou 2 ou 3 vezes e sentei-me ao lado de um irmão de cor. And the reason they had their convention in the north because the segregation was then on in the south. E a razão por que eles tinham sua convenção no norte, porque havia segregação naquele tempo no sul. So they couldn't have it in the south. Assim, não podiam tê-la no sul. So I wonder what this Jesus only was about. Assim, eu me perguntava o que era este só Jesus. Now, as long as it's Jesus, it's all right. E pensei, contanto que seja Jesus, está tudo bem. So don't make any difference how it is, just as long as it's Him. Assim, não faz diferença se é como é, contanto que seja Ele. So I sat there a little bit and watched him. Assim, fiquei sentado aí um pouco e os observei. And so they called 2 or 3 times more. E assim, eles chamaram 2 ou 3 vezes mais. This colored brother looked over to me and said, do you know him? E este irmão de cor olhou para mim. Ele disse, você o conhece? The showdown was there. A prova estava aí. I couldn't lie to the man. I didn't want to. Eu não podia mentir ao homem e eu não queria. I said, look, brother. Yes, I know him. Eu disse, olhe, irmão. Sim, eu o conheço. He said, well, go get him. Ele disse, pois, vá buscá-lo. I said, well, I'll tell you, brother. I said, I am he. Eu disse, pois, eu vou lhe dizer, irmão. Eu disse, eu sou ele. But you see, I said, look, these seersucker trousers. He said, get on up there. Mas você vê, eu disse, olhe, esta calça de algodão listrada, suba lá. And I said, no, I can't go up there. I said, if these trousers on like this. Eu disse, não posso subir lá. Eu disse, com esta calça, deste jeito. This little T-shirt. I said, damn people don't care how you dress. Com esta camisetinha, disse, esse povo não se importa como você se veste. And I said,
Well, look, don't you mention it here. E eu disse, pois, olhe, não mencione isso, está bem? I said, see, I've got these seersucker trousers on. I don't want to get up there. Eu disse, você vê, tenho esta calça de algodão listrada. Não quero subir lá. Said, anybody know the whereabouts of William Branham? He said, yeah, he is. Yeah, he is. Disse, alguém sabe do paradeiro de William Branham? Ele disse, aqui está ele. Aqui está ele. Oh, my face real red, you know. Oh, que coisa. Meu rosto bem vermelho, você sabe. No tie on, you know, this little t-shirt, no little sleeves on like this. Recém gravata, você sabe. E esta camisetinha, você sabe, com pequenas mangas assim. I went walking up there, my ears burning. I never been around a microphone. Eu fui para cima, passando por aí, com minhas orelhas queimando. Eu nunca tinha estado perto de um microfone. And so I got to preaching up there. E assim comecei a pregar lá em cima. I took a text, I never will forget it. The rich man lifted up his eyes in hell, and then he cried. E tomei um tópico, nunca o esquecerei. O rico ergueu seus olhos no Hades, e então ele chorou. I a lot of times preach little 3 things like that. Come see a man, believe thou this, or then he cried. Eu muitas vezes prego 3 coisinhas assim. Venha ver um homem, crês tu nisto, ou então ele chorou. And I kept saying, there's no flowers, and then he cried. E continuei dizendo, não há flores, e então ele chorou. There's no prayer meeting, then he cried. Não há reuniões de oração, então ele chorou. There's no children, then he cried. No songs, then he cried. Then I cried. Não há crianças, então ele chorou. Nenhuma canção, e então ele chorou. Então eu chorei. So, after it's all over, why, they just, all of them around me want me to come hold meeting for them. I thought, say. Assim, depois que tudo acabou, ora, que coisa. Eles simplesmente, todos eles em volta de mim, querendo que eu viesse realizar uma reunião para eles. E pensei, olhe, Maybe I'm a holier Lord, see? So I thought, maybe, see, they're such fine people. talvez eu seja um rolador santo. Está vendo? Assim pensei, talvez, eram pessoas tão boas. And I walked up out there, a man with a pair of cowboy boots on, a big cowboy hat. I said, who are you? And he said, I'm Elder so-and-so from Texas. Fui lá fora e um homem com um par de botas de vaqueiro, chapéuzão de vaqueiro. Eu disse, quem é o senhor? Ele disse, eu sou o ancião fulano do Texas. Look, another fellow walked up with these little bitty knickerbocker pants on, you know, they used to play golf with, and one of them little bitty jersey sweaters. Pensei, pois isso parecia... Outro se aproximou usando desta calça curta até os joelhos e justa neles, você sabe, usava-se para jogar golfe. E um daqueles suéteres de jersey. He said, I'm Reverend so-and-so from Florida. Would you come over? Ele disse, eu sou o reverendo Ciclano da Flórida. O irmão quer vir realizar. Oh, I'm right at home, boy. These seersucker trousers and t-shirt, that's just fine. Pensei, estou bem em casa, que coisa, com esta calça de algodão listrada e camiseta. Não há problema. So, you've heard my life story on those things. Assim, você ouviu a história da minha vida sobre essas coisas. So I'll stop here and tell you something that I've never told before. Por isso, pararei aqui e lhes direi algo que nunca disse antes. First thing I want to ask you, I was going to bypass that. Primeiro, quero perguntar-lhes. Eu ia passando por cima disso. I've never said it before in public in my life. Nunca disse isto antes em público, em minha vida. You promised me that you love me Se vocês me prometerem que me amarão and will try to love me as much after I say this as I do before I say it, raise up your hand. e tentarão amar-me o tanto quanto depois de eu dizer isso. Como antes de dizê-lo, levantem a mão. All right. That's your promise. We'll hold you to it. Muito bem. Essa é a sua promessa. Eu vou obrigar-lhes a ela. Sitting in the meeting that night, Sentado na reunião aquela noite, when they sing their songs, they clap their hands. quando eles cantavam seus coros, batiam palmas, And they'd sing that little song, I know it was the blood, I know it was the blood. e eles cantavam, aquele corinho, eu sei que foi o sangue, eu sei que foi o sangue. And they would run up and down the aisles and everything and just shouting and praising the Lord. E eles subiam e desciam os corredores, correndo e tudo, e gritando e louvando mesmo ao Senhor. I thought, that sounds awful good to me. Pensei, isso parece muito bom para mim. I began referring all the time to Acts 2 and 4, Acts 2:38, Acts 10:49, all that. I thought, say,
That's Scripture. Comecei, e eles se referiam o tempo inteiro a Atos 2:4, Atos 2:38, Atos 10:49, tudo isso. Pensei, escute, isso é Escritura. I just never seen it like that before, but oh, my heart was a-burning. Simplesmente nunca vi isso assim antes. Mas, meu coração estava entusiasmado. Oh, this is wonderful. Pensei, isso é maravilhoso. I thought there's a bunch of the holy rollers when I first met them. Pensei que eles fossem um grupo de roladores santos quando os conheci pela primeira vez. And I thought, oh my, now they're a bunch of angels. E pensei, que coisa, agora eles são um grupo de anjos. See, I changed my mind right quick. Vê, mudei minha opinião bem rapidinho. So the next morning when the Lord had given me this great opportunity to hold these meetings, Assim, na manhã seguinte, quando o Senhor me havia dado esta grande oportunidade de ter estas reuniões, I thought, oh my, I'll get with this bunch of people. pensei, que coisa, vou me juntar com este grupo de pessoas. That must be the kind of what they used to call the shouting Methodist. Esse deve ser o grupo que eles chamavam o metodista que grita. Just went a little farther, I thought. Maybe that's what it is. Apenas foram um pouco mais adiante, pensei. Talvez seja isso. So I thought, well, I sure like that. Oh, there's something about them I like. They're humble and sweet. Assim pensei, pois eu certamente gosto disso. Há algo a respeito deles que eu gosto. Eles são humildes e dóceis. So one thing I couldn't understand was that speaking in tongues. That got me. Assim, uma coisa que eu não podia entender era aquele falar em línguas. Isso me confundia. And there's one man say sitting here and one over here, and they were the leaders of the group. Havia um homem, vamos dizer, sentado aqui, e um aqui neste lado. E eles eram os líderes do grupo. This one would raise up and speak in tongues, this would interpret it. Este se levantava e falava em línguas, este interpretava isso. And would tell things about the meeting and so forth. E dizia coisas sobre a reunião, etc. Oh my, I got to read that. Pensei, que coisa, tenho que ler isso. So then it vice versa, it fall on this and then back on that one, and each one would speak in tongues, interpret. Assim então, vice-versa, caía neste e então de volta naquele. E cada um falava em línguas, interpretava. The rest of the church would speak, but it didn't seem like the interpretation come like these two men. O resto da igreja falava, mas não parecia que a interpretação vinha como esses dois homens. Now I seen they sit close together. I thought, oh my, they must be angels. Agora eu vi que eles sentavam-se perto, pensei, que coisa, eles devem ser anjos. So while sitting back there, Assim, enquanto sentado lá atrás, ever what that was, you know what I couldn't make out, it would come on me. o que quer que fosse aquilo, você sabe, que eu não podia entender, viria a mim. And I have a way of knowing things if the Lord wants me to know it. E eu tenho um jeito de saber as coisas caso o Senhor queira que eu saiba, está vendo? And I don't breathe this out, never before in public. E eu não, é por essa razão que digo que não solto isto, nunca antes em público. But if I really want to find out anything, the Lord usually tells me about these things. Se eu realmente quero descobrir qualquer coisa, o Senhor normalmente me conta sobre estas coisas. That's what the gift is for, you see. É para isso que é o dom, você vê? So you can't just throw it out before the people. It becomes like cast your pearls before swine. Assim, você não pode simplesmente soltar isso ante o povo. Torna-se como deitar suas pérolas aos porcos. It's a sacred, holy thing, and you don't want to do that. É uma coisa sagrada, santa, e você não quer fazer isso. So God would hold me responsible. Assim, Deus me teria como responsável. Like talking to brethren and so forth. I wouldn't try to find out something evil about a brother. Como conversando com irmãos, etc. Eu não tentaria descobrir algo mal sobre um irmão. One time sitting at a table with a man, him with his arm around me. Uma vez sentado numa mesa com um homem, ele com seu braço em volta de mim. Said, "Oh, Brother Branham, I love you." Disse, irmão Branham, eu amo o irmão. And I kept feeling something moving. E eu continuava sentindo algo movendo-se. I looked at him. He couldn't have told me that. I know he didn't do it. Eu olhei para ele. Ele não poderia me ter dito isso. Sabia que ele não o havia feito. See? Well, there it was. He was absolutely a hypocrite if there ever was one. Vê? Porque lá estava. Ele era absolutamente um hipócrita. Houvesse um. See? And right there with his arm around me, I said, well, okay. Walked away. Vê? E aí mesmo, com seu braço em volta de mim. Eu disse, pois, está bem. Saí andando. I don't want to know that. I'd rather just know him the way I know him as my brother. Eu não quero saber isso. Prefiro conhecê-lo apenas como eu o conheço.
como meu irmão, Let it go like that. Let God do the rest of it, see. e deixar passar assim. Deixar Deus fazer o resto, está vendo? And I don't want to know those things. E não quero saber essas coisas. And many times on these things, it's not here in the church. E muitas vezes nessas coisas não são aqui na igreja. I'll be sitting in the room, sitting in a restaurant, and the Holy Spirit will tell me things that's going to happen. Estarei sentado na sala, sentado num restaurante, e o Espírito Santo me diz coisas que vão acontecer. People's right here knows that to be true. Há pessoas aqui mesmo que sabem que isso é verdade. I'll sit at my home and I'll say, now, be careful, there's a car coming after a while. It'll be a certain person. Estou sentado em minha casa e digo, agora tenha cuidado, um carro vai chegar daqui a pouco. Será certa pessoa. Bring them on in, for the Lord has said they'd be here. Traga-os para dentro, porque o Senhor disse que eles estariam aqui. When we go down the street, there'll be certain things happen. Quando descermos a rua, haverá certas coisas que acontecerão. Watch that crossing there, because you're going to almost get hit. Tenha cuidado naquele cruzamento lá, porque quase vão bater em você. You just sit there that way, see? Every time, just perfectly. E simplesmente desse jeito, vê? Cada vez, tão perfeitamente. So, you don't want to throw yourself too much into that. Assim, você não quer jogar-se demais nisso. Because you can use it. It's the gift of God, but you have to watch what you do with it. Porque você pode usá-lo, é o dom de Deus. Mas você tem que ter cuidado com o que você faz com ele. God will hold you responsible. Deus terá você como responsável. Look at Moses. Veja Moisés. Moses was a God-sent man. Do you believe that? Moisés era um homem enviado de Deus. Você crê nisso? Predestinated, foreordained, and made a prophet. Predestinado, pré-ordenado e feito um profeta. And God sent him out there and said, go speak to the rock after done been smitten. E Deus o enviou lá, disse, vá falar à rocha, depois que já tinha sido ferida. He said, go speak to the rock and it'll bring forth its waters. Disse, vá falar à rocha e produzirá suas águas. But Moses, angry, ran out there and struck the rock. Mas Moisés, furiosamente, foi lá e feriu a rocha. The water didn't come, he smote it again. A água não saiu e ele a feriu de novo. Said, you rebels, must we bring you water out of this rock? Disse, vós rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? See what God did? Você vê o que Deus fez? The water come, but he said, come up here, Moses. That was the end of it. A água saiu, mas disse, sobe aqui, Moisés. Isso foi o fim daquilo. See, you have to watch those things. So what you do with divine gifts. Vê? Você tem que ter cuidado com essas coisas. Por isso com o que você faz com dons divinos. He's like a preacher, a good, forceful preacher. Exatamente como um pregador. Um bom pregador poderoso. He get out and preach just to take up offerings and money. God will hold him responsible for that. Ele sai e prega somente para tomar ofertas e dinheiro. Deus o terá responsável por isso. That's right. You have to watch what you do with divine gifts. É isso mesmo. Você tem que ter cuidado com o que faz com dons divinos. Or try to make some big prestige, a big name for some church. Ou tenta formar algum grande prestígio ou grande nome para alguma igreja. Or a big name for himself. Ou um grande nome para si mesmo. I'd rather have 2 or 3 nights meeting and braze on somewhere else and be humble and stay down. Eu prefiro ter uma reunião de 2 ou 3 noites e ir a outro lugar e ser humilde e permanecer com humildade. You know what I mean, yes, sir. E você sabe o que eu quero dizer. Sim, Senhor. Always keep a place where God can put his hand on you. Sempre guarde seu lugar onde Deus pode pôr sua mão sobre você. This is inside life now, remember. Isso está dentro da vida agora, lembre-se. So then, this day, I thought, well, I'm going to walk up. Assim, então, este dia, pensei, pois vou me aproximar. And I just so alarmed with those people, I thought I'd find out about those men. E eu estava justamente tão alarmado com aquele povo, pensei, vou descobrir a respeito daqueles homens. And out in the yard, I kept looking for them after the service was over. E lá fora, no jardim, continuei procurando eles depois que o culto terminou. I looked around and found one of them. Olhei por todos os lados, encontrei um deles. I said, how do you do, sir? Eu disse, como vai, Senhor? He said, how do you do? Ele disse, como vai? I said, was you the young preacher that preached this morning? Disse, você é o pregador jovem que pregou esta manhã? I was 23 years old, and I said, yes, sir. Eu disse, eu tinha 23 anos de idade naquele tempo. Eu disse, sim, Senhor. And he said, what was your name? E ele disse, como você se chama? I said, Branham. I said, yours? Eu disse, Branham. E eu disse, o seu nome? And he told me his name. E ele me disse seu nome. And I thought, well, now if I can just get his contact of his spirit now. E pensei, pois agora,
se eu somente pudesse conseguir contato do seu espírito agora. And yet not knowing what that was, doing it. E ainda não sabendo o que era isso, fazendo isso. And I said, well, say, sir, I said, you people have something here that I don't have. E eu disse, pois é, Senhor. Eu disse, vocês têm algo aqui que eu não tenho. He said, have you got the Holy Ghost since you believed? Ele disse, você recebeu o Espírito Santo desde que creu? I said, well, I'm a Baptist. Eu disse, pois, sou um batista. He said, but have you received the Holy Ghost since you believed? Ele disse, mas você recebeu o Espírito Santo desde que creu? And I said, well, brother, what do you mean? E eu disse, pois, irmão, o que quer dizer? I said, I haven't got what you all got, I know that. Eu disse, eu não tenho o que todos vocês têm, sei disso. I said, because you've got something that seems to be powerful and so. Eu disse, porque vocês têm algo que parece ser poderoso e tão... I said, have you ever spoke with tongues? Disse, você já falou em línguas? And I said, no, sir. E eu disse, não, senhor. I said, I'll tell you right quick, you haven't got the Holy Ghost. Disse, eu lhe digo bem depressa que você não tem um Espírito Santo. I said, well, if that's what it takes to get the Holy Ghost, I haven't got it. E eu disse, pois se é isso que precisa para se receber o Espírito Santo, não tenho. And so he said, well, if you haven't spoken with tongues, you haven't got it. E assim ele disse, pois se você não falou em línguas, você não o tem. And keeping his conversation that way, I said, well, where can I get it? E continuando em conversação daquele jeito, eu disse, pois onde posso recebê-lo? I said, get on in the room there and start seeking the Holy Ghost. Disse, entre no quarto aí e comece a buscar o Espírito Santo. I kept watching him, he didn't know what I was doing. E continuei observando-o, sabe? Ele não sabia o que eu estava fazendo. But I knew he had a little strange feeling because his eyes began to get a little glassy as he looked at me. Mas eu sabia que ele teve uma emoção um pouco diferente, porque seus olhos começaram a ficar um pouco vidrentos enquanto olhava para mim. But he was really a Christian. Mas ele realmente era um cristão. He was absolutely wrung out 100% a Christian. Ele era absoluta e sinceramente 100% um cristão. That's right. Well, I thought, praise God, here it is. Isso é correto, pois pensei, louvado seja Deus, aqui está. I've got to get to that altar somewhere. Eu tenho que chegar àquele altar em algum lugar. I went out, looked all around, thought I'd find the other man. Eu saí, olhei por todos os lados, pensei, vou achar o outro homem. And when I found him and started talking to him, I said, how do you do, sir? E quando o encontrei, comecei a falar com ele, eu disse, como vai, senhor? He said, say, what church you belong to? So they tell me you're a Baptist. Ele disse, ei, a que igreja você pertence? Ele disse, me dizem que você é um batista. I said, yep. Eu disse, sim. And he said, you ain't got the Holy Ghost yet, have you? I said, well, I don't know. So you ever spoke in tongues? I said, no, sir. He said, you haven't got it. E ele disse, você não tem o Espírito Santo ainda, não é? Eu disse, pois não sei. Disse, você já falou em línguas? Eu disse, não, senhor. Disse, você não o tem. And I said, well, I know I haven't got what you all got. I know that. E eu disse, pois, eu sei que não tenho o que todos vocês têm. Eu sei disso. I said, but my brother, I'm really wanting it. E eu disse, meu irmão, realmente estou querendo isso. He said, well, there's the pool ready. I said, I've been baptized. Ele disse, pois, aí está o tanque, todo pronto. Eu disse, já fui batizado. But I said, I haven't received what you all got. I said, you got something that I really want. Mas eu disse, eu não recebi o que vocês têm. Eu disse, vocês têm algo que eu realmente quero. And he said, well, that's fine. I was trying to catch him, you see. E ele disse, pois, isso é bom. Eu estava tentando pegá-lo, você vê? And when I finally got his spirit, now that was the other man. E quando eu finalmente peguei seu espírito, agora, aquele era o outro homem. If I ever talked to a low-down hypocrite, there was one of them. Se eu alguma vez falei com um hipócrita baixo, aí estava um deles. He was living, his wife was a black-headed woman, he was living with a blonde and had 2 children by her. Ele estava morando, a esposa dele era uma mulher de cabelos pretos, estava morando com uma loura e tinha 2 filhos com ela. Drink, curse, run to taverns and everything else. Bebia, blasfemava, ia a bares e tudo mais. And yet in there, and speaking in tongues and prophesying. E contudo lá dentro e falando em línguas e profetizando. Then I said, Lord, forgive me. I went home. Então eu disse, Senhor, perdoa-me.
Fui para casa. That's right. I said, I'll just get away. I can't understand it. É isso mesmo. E eu disse, simplesmente vou conseguir Não posso entender isso. Seemed like the blessed Holy Spirit falling on that hypocrite. I said, can't be. That's all. Parecia o bendito Espírito Santo caindo. E naquele hipócrita, eu disse, não pode ser. Isso é tudo. During this long period, then you studying and crying. Durante esta época longa, então, eu estudando e chorando, Thought if I could get out with them, maybe I could find out what it was all about. pensei que se eu pudesse sair com eles, talvez eu pudesse descobrir o que era tudo isso. Here's one, a genuine Christian, and the other, a real hypocrite. Aqui está um cristão genuíno, e o outro, um verdadeiro hipócrita. And I thought, what of it? Então pensei, o que importa? Oh, I said, God, maybe there's something wrong with me. Oh, eu disse, Deus, talvez haja algo errado comigo. I said, being a fundamentalist, that'll have to see that in the Bible. E eu disse, sendo um fundamentalista, isso terá que ser na Bíblia. It has to me, everything that operates must come out of this Bible or it's not right. Tem que ser. Para mim, tudo o que opera tem que sair desta Bíblia, ou não está certo. It has to come from here. Tem que vir daqui. It's to be proved in the Bible, not just one place. Tem que ser provado na Bíblia. Não apenas um lugar, But it has to come all the way through the Bible. mas tem que vir integralmente através da Bíblia. I have to believe it. It has to dovetail and tie together with every Scripture. Eu tenho que crer nisso. Tem que encaixar-se e combinar com cada escritura. Or I don't believe it. Ou eu não creio nisso. And then, because Paul said if an angel from heaven come preach any other gospel, let him be accursed. So I believe the Bible. E então, porque Paulo disse, se um anjo vier do céu anunciando qualquer outro evangelho, seja anátema. Assim eu creio na Bíblia. I said I could never see nothing like that in the Bible. E eu disse, eu nunca podia ver nada assim na Bíblia. 2 years later, 2 anos mais tarde, after I'd lost my wife and everything, depois que eu tinha perdido minha esposa e tudo, I was up there at the Greens Mill, my little old place up there, eu estava lá em cima, em Greens Mill, meu velho lugarzinho lá, praying, been back in my cave back there for 2 or 3 days. 2 days it was. orando, tinha estado lá em minha caverna por 2 ou 3 dias, 2 dias foi. I walked out to get a bit of breath of air, Saí para fora para tomar um pouco de ar, and when I walked out there, my Bible was laying out there on the end of a log. e quando saí, minha Bíblia estava lá na ponta de um tronco, Just as you come in, an old tree blowed down, had a fork in it. justamente onde você entra. E uma árvore velha foi derrubada pelo vento, tinha uma forquilha nela. Now you had a fork laying up like this, the tree laying down. E eu tinha uma forquilha para cima deste jeito e a árvore deitada no chão. I just sat straddle that log and lay out there at nighttime looking up towards the skies like that. Eu bem me sentava com as pernas abertas naquele tronco e me deitava lá fora de noite, olhando para os céus assim. My hand laying up like this and sometimes go to sleep laying around on the log like that praying. Minha mão para cima deste jeito e às vezes dormia deitado bem no tronco mesmo, desse jeito, orando. Be up there several days, just don't eat or drink, just there praying. Ficava aí vários dias, simplesmente não comia nem bebia, apenas orando aí. And I walked out to get a little fresh air out of that cave, is cool, damp back in there. E saí para fora a fim de tomar um pouco de ar fresco, para fora daquela caverna. Estava fresco, úmido lá naquele lugar. So then I come out and there laid my Bible where it had it the day before. Assim, então, saí e lá estava minha Bíblia, onde eu a tinha deixado o dia antes. And it was turned to Hebrews, the 6th chapter. E estava aberta em Hebreus, no capítulo 6. And I began to read there. E comecei a ler aí. Let us lay aside go on to perfection, not laying again the foundation of repentance and dead works and faith towards God and so forth. For it is impossible for those which were once enlightened, made partakers of the heavenly gifts and the callings and so forth. But said, but thorns and thistles, which is nigh to rejection, whose in the water, the rain cometh off upon the earth to dress it and prepare it for that which is nigh to the rejection, with thorns and thistles, whose end is to be burned. Deixando prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, etc., porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados se fizeram participantes do dom celestial e as vocações, etc. Mas disse, mas espinhos e abrolhos é reprovada, o seu fim, a chuva cai muitas vezes sobre a terra para lavrá-la,
e prepará-la para aquele que é reprovada com espinhos e abrolhos. O seu fim é ser queimada. And something went, E algo fez. oh, here it is. Pensei, aqui está. Oh, here, now whatever he won't be up here, he's fixing to give me a vision right now. Ouvirei agora mesmo qualquer coisa que ele me acordou aqui. Ele está para me dar uma visão agora mesmo. I waited around on the end of that log and waited. E esperei lá na ponta daquele tronco e esperei. I got up and walked back and forth, up and down. Levantei-me e andei para lá e para cá, de um lado para outro. Walked back, nothing happened. Voltei, não aconteceu nada. Walked back to my cave again, nothing happened. Voltei à minha caverna de novo, nada aconteceu. I stood there and I thought, well, what is this? Fiquei em pé lá, pensei, pois, o que é isto? I walked over to my Bible again and oh, it just come all over me again. Andei até a minha Bíblia de novo e, veio mesmo sobre mim, tudo de novo. I picked it up and I thought, what's in there he wants me to read? E apanhei e pensei, o que está aí dentro que ele quer que eu leia? I kept reading on down about repentance towards God and faith and so forth. Continuei lendo sobre arrependimento e fé em Deus, etc. And I read on down where it said, the rain cometh off upon the earth to dress it and prepare it for what it's meant for here. E li em diante onde dizia, a chuva cai muitas vezes sobre a terra para lavrá-la e prepará-la para o que é para ser, porque aqui... But the thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned. Mas os espinhos e abrolhos são reprovados, o seu fim é serem queimados. And oh, it just shake me. E me sacudia mesmo. I thought, Lord, are you going to give me a vision of what I was up there asking for something or other? E pensei, Senhor, tu vais dar-me uma visão do que eu estava lá para pedir algo diferente. Then all at once before me I seen the world a-rolling. Então, de repente, diante de mim, vi o mundo rolando. It was all disced up. E estava todo revirado. And here went a man with white, with his head up, sowing seeds like this. E aqui ia um homem em branco, com sua cabeça levantada, plantando sementes assim. And when he went, coming just as he went over the hill, E quando ele se foi, vindo, justamente quando ele passou a colina, here come a man behind him, dressed in black with his head down, sowing seeds. aqui veio um homem atrás dele, vestido de preto, com sua cabeça inclinada, plantando sementes. And when the good seeds come up, it was wheat. E quando as sementes boas saíram, era trigo. And when the bad seeds come up, it was weeds. E quando as sementes más saíram, era joio. And then there come a great drought on the earth. E então veio uma grande seca na terra. And the wheat had its head hanging over just about perish, wanting water. E o trigo tinha a cabeça caída, quase perecido, querendo água. I seen all the people with their hands up praying for God to send water. Eu vi todo o povo com suas mãos levantadas, orando que Deus mandasse água. And then I seen the wheat, it had its head down, bowing for water. E então eu vi o joio, tinha a cabeça caída, inclinando-se pedindo água. And just then the great clouds come across and the rain just gushed down. E justamente naquela hora, as grandes nuvens vieram e a chuva realmente despejou. And when it did, the little wheat that was all bent over went, stood right up. E quando despejou, o pequeno trigo que estava caído fez... levantou-se. And the little weed right beside went, stood right up. E o pequeno joio bem ao seu lado fez... levantou-se. I thought, well, what's that? Pensei, pois o que é isso? Then it come to me. Então veio a mim. There it is. Aí está The same rain that makes the wheat to grow, makes the weed to grow. a mesma chuva que faz o trigo crescer, faz o joio crescer. And the same Holy Spirit can fall in a bunch of people E o mesmo Espírito Santo pode cair num grupo de pessoas and can bless a hypocrite just the same as it blesses the others. e pode abençoar um hipócrita exatamente da mesma maneira que abençoa os outros. Jesus said, by their fruits you shall know them. Jesus disse, por seus frutos os conhecereis. Not whether he shouts, whether he rejoices, Não se ele grita, se ele se regozija, but it's by his fruit you shall know him. mas é por seus frutos os conhecereis. I said, there you are. I got it, Lord. Eu disse, aí está,
Eu entendi, Senhor. I said, then that really is the truth. This man, you could have gifts without knowing God. Eu disse, então isso realmente é verdade. Este homem, você poderia ter dons sem conhecer Deus. So then I was getting too critical on speaking with tongues, you see. Assim, então eu estava ficando muito criterioso a respeito de falar em línguas, você vê? But one day then how God vindicated that to me. Mas um dia, então, como Deus vindicou isso a mim, I was baptizing down the river, my first converts at the Ohio River. eu estava batizando no rio, meus primeiros convertidos no rio Ohio, And the 17th person I was baptizing, e a 17ª pessoa que eu estava batizando, as I started to baptize them, I said, Father, as I baptize him with water, you baptize him with the Holy Spirit. quando comecei a batizar, então eu disse, Pai, como eu batizo-o com água, batiza tu a ele com o Espírito Santo. I started to put him under the water. Comecei a pôr-lhe debaixo da água. Just then a whirl come from the heavens above, and here comes that light shining down. E justamente naquela hora, um remoinho veio dos céus acima, e aqui veio aquela luz, brilhando para baixo. Hundreds and hundreds of people on the bank. Centenas e centenas de pessoas na margem. Right at 2 o'clock in the afternoon in June. Bem às 2 da tarde, em junho. And it hung right over where it was at. E pairou justamente sobre o lugar onde eu estava. A voice spoke from there and said, as John the Baptist was sent for the forerunner of the first coming of Christ, you've got to have a message that will bring forth the forerunning of the second coming of Christ. Uma voz falou daí e disse, assim como João Batista foi enviado como o precursor da primeira vinda de Cristo, você tem uma mensagem que trará o preceder da segunda vinda de Cristo. And it like scared me to death. E quase me matou de susto. And I went back and all the people there, the foundrymen and all them, the druggists and all of them on the bank. E voltei, e todas as pessoas aí, os fundidores e todos eles, o farmacêutico e todos eles na margem. I'd baptized about 200 or 300 that afternoon, and when they taken me out, Eu tinha batizado cerca de 200 ou 300 aquela tarde, e quando eles me levaram, pulled me out of the water, the deacons and so forth went up. They asked me, said, what did that light mean? me tiraram da água, os diáconos, etc., aproximaram-se, me perguntaram, disseram, qual foi o significado daquela luz? A big group of colored people from the Gilded Age Baptist Church. Um grande grupo de pessoas de cor da Igreja Batista da Era de Gileade And the Lone Star Church down there. e a Igreja da Estrela Solitária lá embaixo. And many of those down there, they began screaming when they saw that happen. People fainted. E muitos desses estavam lá. Eles começaram a gritar quando viram isso acontecer. Pessoas desmaiaram. A girl I tried to get out of a boat there, sitting there with a swimming suit on. Uma moça que tentei tirar de um barco aí, sentada aí vestida de maiô. A Sunday school teacher in a church. Uma professora de escola dominical numa igreja. And I said, won't you get out, Margie? Eu disse, por que você não sai, Margie? She said, Billy, I don't have to get out. I said, that's right, you don't have to. Ela disse, Billy, eu não tenho que sair. Eu disse, isso está correto, você não tem que sair. But I'd have enough respect for the gospel to get out where I'm baptized. She said, I don't have to. Mas eu teria suficiente respeito pelo Evangelho para sair de onde eu estou batizando. Ela disse, eu não tenho que sair. And when she sat there sniggered and laughed at me baptizing, E quando ela ficou sentada lá, dando risadinhas, rindo de mim, batizando, because she didn't believe in baptizing. porque ela não cria em batizar. So then, when the angel of the Lord come down, she pitched forward in the boat. Assim então, quando o anjo do Senhor desceu, ela caiu de cabeça no barco. Today, the girl's in the insane institution. Hoje a moça está num hospital de dementes. So, you just can't play with God. Assim, você simplesmente não pode brincar com Deus. Now, later on, a beautiful girl went to drinking later on, was hit with a bottle of beer bottle, cut all over her face down. Oh, a horrible looking person. Está vendo? Agora, mais para frente, uma bela moça começou a beber mais tarde, acertaram uma garrafa nela, de garrafa de cerveja, cortou todo o rosto dela. Oh, uma pessoa de aparência horrível. And there, that happened. E lá, isso aconteceu. And then all along down through life, I'd see that. E então,
por toda a vida eu via isso. See that moving, see that visions, how those things would happen. Via isso movendo-se. Tinha aquelas visões, como aquelas coisas aconteceriam. Then, a little later on, it kept bothering me so much. Então, um pouco mais para frente, isso continuava incomodando-me tanto, And everybody tell me it was wrong. e todos dizendo-me que isso era errado, And I took off to my old stamping grounds up there where I always prayed through. e eu fui para o velho lugar frequentado por mim habitualmente, lá em cima onde eu sempre orava até fazer contato com Deus, And no matter how much I keep praying for that not to come to me, it come anyhow. e eu, não importa o quanto eu orava para que isso não viesse a mim, vinha de qualquer modo. And so I was game warden in the state of Indiana. E assim eu estava simplesmente, eu era guarda florestal no estado de Indiana. And I come in, there was a man sitting there, E entrei, havia um homem sentado aí, a brother to my pianist at the tabernacle. irmão de meu pianista no tabernáculo. And he said, Billy, will you ride up to Madison with me this afternoon? I said, I can't do it. I've got to go up to Forestry. E ele disse, Billy, você quer ir lá a Madison comigo esta tarde? Eu disse, não posso. Tenho que subir a região florestal. And I'd just coming around the house and taking off my belt, gun belt and things and rolling up my sleeves. E eu simplesmente vindo em volta da casa, tirando meu cinturão da pistola e coisas, e enrolando minhas mangas. We lived in a little two-room house. Nós morávamos numa casinha de 2 cômodos, And I was going to wash and make ready for my meal. e eu ia me lavar e me aprontar para a minha refeição. And I washed and just walking around the side of the house under a big maple tree. E eu tinha me lavado e simplesmente andando ao lado da casa, debaixo de um bordo grande, And all at once something went. e em seguida algo fez, And it just almost passed out. e eu simplesmente quase desmaiei. And I looked and I knowed it was that again. Eu olhei e eu sabia que era aquilo outra vez. I sat on those steps and he jumped out of his car and ran to me and said, Billy, are you fainting? I said, no, sir. Eu me sentei na escada e ele pulou para fora de seu carro e correu a mim, disse, Billy, você vai desmaiar? Eu disse, não, senhor. He said, what's the matter, Billy? Ele disse, o que você tem, Billy? And I said, I don't know. I said, just go ahead, brother. That's all right, thank you. E eu disse, não sei. Eu disse, vai, irmão, não há problema. Obrigado. My wife came out and brought a pitcher of water. She said, honey, what's the matter? Minha esposa veio e trouxe uma jarra de água. Ela disse, meu bem, o que você tem? I said, nothing, sweetheart. Eu disse, nada, querida. So she said, come on now, dinner's ready. She put her arm around me, tried to bring me in. Assim ela disse, vem agora, o jantar está pronto. E ela pôs seu braço em volta de mim, tentou trazer-me para dentro. I said, honey, I want to tell you something. Eu disse, meu bem, eu quero dizer algo para você. I said, you call him up and tell him I won't be out there this afternoon. Eu disse, ligue para eles e diga que eu não vou lá esta tarde. I said, Meaty, sweetheart. Eu disse, Meda, querida. I said, I know in my heart I love Jesus Christ. Eu disse, sei em meu coração que eu amo a Jesus Cristo. I know that I've passed from death unto life. Sei que passei da morte para a vida. But I don't want the devil having anything to do with me. Mas não quero que o diabo tenha nada a ver comigo. And I said, I can't go on like this. I'm a prisoner. E eu disse, não posso continuar assim, sou um prisioneiro. I said, all the time when this thing keeps happening, things like that, and these visions are coming and so forth like that, and whatever it is, I said, it happens to me. I didn't know it was a vision. I didn't call it a vision. I said, them trances like, I said, I don't know what that is. Eu disse, todo o tempo, quando esta coisa continua acontecendo, e coisas assim, e estas visões vindo, e assim por diante, ou seja o que for, eu disse, acontecia a mim, eu não sabia que era uma visão. Eu não chamava isso uma visão. Eu disse, como aqueles transes, eu disse, eu não sei o que é isso. And honey, I don't want to fool with it. They tell me it's the devil, and I love the Lord Jesus. E meu bem, eu não quero mexer com isso. Me dizem que é o diabo. E eu amo ao Senhor Jesus. Oh, she said, Billy, you ought to listen to what people tell you. Oh, ela disse, Billy, você não deve escutar o que as pessoas dizem a você. I said, but honey, look at other preachers. Eu disse, mas meu bem, veja outros pregadores. I said, I don't want it. I said, I'm going to my place in the woods. Eu disse,
eu não quero isto. Eu disse, eu vou ao meu lugar no bosque. I got about $15. You take care of Billy. Billy's a little bitty boy then, little bitty fella. Tenho cerca de $15. Cuide de Billy. Billy era um menininho naquele tempo, pequenininho. I said, you take, that's enough for you and Billy to live on a while. Eu disse, você cuide. Isso é bastante para você e Billy viverem um tempo. Call him up, tell him I may be back tomorrow, I may not never be back. Telefone para eles e diga-lhes que eu talvez volte amanhã e talvez eu nunca volte. If I ain't back in the next 5 days, put a man over in my place. Se eu não voltar dentro dos próximos 5 dias, que ponham um homem em meu lugar. I said, Meaty, I'll never come out of that woods until God promises me He'll take that thing away from me and never let it happen again. E eu disse, Meda, nunca sairei daquele bosque, até que Deus me prometa que Ele tirará aquela coisa de mim e nunca deixará aquilo acontecer de novo. Think of the ignorance that a man can be. Pense de que ignorância um homem pode ser. Now I went up there that night. Subi para lá aquela noite. Went back in the little old cabin for the next day. It was kind of late. I was going to go up to my camp the next day up on the farther around the mountain, or the hill rather, to get up in the woods there. E voltei ao chão da velha cabana pequena. Era o dia seguinte, era meio tarde. Eu ia subir ao meu acampamento no dia seguinte, lá em cima, mais adiante no outro lado da montanha, ou da colina, melhor, e ia subir ao bosque lá. I don't believe the FBI could find me up there. Não creio que o FBI poderia encontrar-me lá em cima. So this is a little cabin. Assim, esta velha pequena cabana, I've been praying all that afternoon and before it got too dark. e eu estive orando toda aquela tarde e antes de escurecer demais, I prayed, was reading over there in the Bible where it said the spirit of the prophets is subject to the prophet. eu orava, estava lendo lá na Bíblia onde dizia, o espírito dos profetas está sujeito ao profeta. I couldn't make that out. Eu não podia entender isso. So it got too dark in the little cabin where I used to trap when I was a boy. Assim ficou escuro demais na velha cabana pequena, onde eu punha armadilhas quando eu era menino. Had a trap line through there and go up there and fish and stay all night. Eu tinha uma linha de armadilhas por aí, e subia lá e pescava e ficava toda a noite. There's a little old dilapidated cabin sitting over there. Been in there for years. Simplesmente uma velha cabana pequena e arruinada lá. Estava lá fazia anos. Some tenant might have had it before it all come to that. Talvez algum dono a tivesse antes que tudo viesse aquilo. And so I was just waiting there. E assim eu simplesmente estava esperando lá. I thought, well, got long towards 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. E pensei, bom, chegou a 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã. I was walking up down the floor. Eu estava andando para lá e para cá no chão, Walking back and forth. andando de um lado para outro. I sat down on a little old stool there, a little, not a stool, a little old box of a thing. Eu me sentei num velho banquinho lá, um pequeno, não banco, uma velha caixa pequena de alguma coisa. I sat down there and I thought, oh God, why do you do this to me? E sentei-me lá e pensei, oh Deus, por que tu fazes isto a mim? I said, Father, you know I love you. Eu disse, Pai, tu sabes que eu te amo, You know that I love you. tu sabes que eu te amo. And I don't want to be possessed with the devil. E eu não quero ser possuído do diabo, I don't want them things to happen to me. não quero que essas coisas aconteçam a mim. Please, God, don't never let it happen no more. Por favor, Deus, não deixes isso acontecer nunca mais. I said, I love you. I don't want to go to hell. Eu disse, eu te amo. Não quero ir ao inferno. What's the use of me preaching and trying and putting my efforts forth if I'm wrong? Que proveito há em eu pregar e tentar me esforçar se eu estou errado? I'm not only taking myself to hell, I'm misleading thousands of others. E não estou levando somente a mim mesmo ao inferno. Estou desencaminhando milhares de outros. Or hundreds of others in them days. And I said, I had a big ministry. Ou centenas de outros naqueles dias. E eu disse, eu tinha um ministério grande. And I said, well, I don't never want it to happen to me again. Eu disse, pois eu nunca mais quero que isso aconteça a mim outra vez. I sat down on this little stool and I just sitting all kind of in this position. E eu me sentei nesse banquinho
Eu simplesmente sentado mais ou menos nesta posição. just like that. And all at once, I seen a light flicker in the room. Justamente desse jeito. E de repente eu vi uma luz tremer no quarto. I thought somebody was coming up with a flashlight. E pensei que alguém estivesse subindo com uma lanterna. And I looked around and I thought, well, Eu olhei por todos os lados e pensei, pois... and here it was right out in front of me, and old wooden boards on the floor. E aí estava bem em frente de mim. E velhas tábuas de madeira no chão. And there it was right in front of me. The little old drum stove sitting in the corner, the top was tore out of it. E aí estava, bem em frente de mim, em um pequeno e velho fogão redondo no canto. A parte de cima estava arrancada. And right in here there was a light on the floor. E bem aqui havia uma luz no chão. I thought, well, where's that? Well, that couldn't be coming. E pensei, pois onde está isso? Pois isso não poderia estar vindo. I looked around, Olhei por todos os lados. and here it was above me, this very same light. E aqui estava em cima de mim esta mesma luz. Right there above me, hanging right like that. Bem em cima de mim, pairada bem desse jeito. Circling around like a fire, it's kind of an emerald color. Movendo-se em círculos como um fogo, mais ou menos como cor de esmeralda. Like that, just above it, like that. Fazendo assim, bem em cima dela, assim. And I looked at that and I thought, what is that? Now, it scared me. I heard somebody coming. E olhei para isso e pensei, o que é isso? Agora, isso me assustou. Eu vi alguém chegando, Just walking. Oh, it was barefooted. simplesmente andando, somente estava descalço. And I seen the foot of a man come in. It's dark in the room, all but right here where it's shining right down. E vi o pé de um homem entrar, escuro na sala, exceto aqui mesmo, onde aquilo estava brilhando, bem para baixo. I seen the foot of a man coming in. E vi o pé de um homem entrando. And when he come into the room, E quando ele entrou no cômodo, walked on up, he was a man looked weigh about 200 pounds. aproximou-se, era um homem de mais ou menos, parecia que pesava mais ou menos 200 libras. He had his hands folded like this. Ele tinha as mãos cruzadas deste jeito. Now, I'd seen it in a whirlwind. I'd heard it talk to me. Agora, eu tinha visto isso num remoinho de vento, tinha ouvido isso falar comigo, And seen it in the form of a light. e vi isso na forma de uma luz, It was the first time I ever seen an image of it. mas a primeira vez que eu já vi a imagem disso. It walked up to me real close. Aproximou-se de mim, Well, honest friends, I thought my heart would fail me. pois, honestamente, amigos, eu pensei que meu coração me iria falhar. Just imagine, put yourself there. It'd make you feel the same way. Eu simplesmente imagine, ponha-se aí, faria você sentir-se da mesma maneira. You're maybe farther along the road than I am. Talvez você esteja mais adiante no caminho que eu. Maybe been a Christian longer. Talvez seja um cristão por mais tempo. But it would make you feel that way. Mas isso faria você sentir-se assim. Because after hundreds and hundreds of times of visitation, it paralyzes me when he comes near. Porque depois de centenas e centenas de vezes de visitas, me paralisa quando ele se aproxima. Sometimes it even makes me almost completely pass out. Just so weak. Algumas vezes até me faz, eu quase desmaio completamente, tão fraco. When I leave the platform, many times if I stay too long, I'll go completely out. Quando saio da plataforma muitas vezes, se eu fico muito tempo, desmaio completamente. I've had them ride me around for hours, not even know where I was at. Pedi para me levarem passear por horas, e nem sequer sabia onde eu estava. Now, I can't explain it. E eu não posso explicá-lo. Read down here in the Bible and it'll explain it, what it is. Leia aqui na Bíblia, e ela explicará isso, o que é. The Scripture says so. A Escritura diz que sim. So, I was sitting there and looking at him. Assim, eu estava sentado lá, e olhando para ele, I kind of had my hand up like that. eu tinha a mão mais ou menos levantada desse jeito. He's looking right at me, just as pleasant. Ele estava olhando diretamente para mim, tão agradável, But he had a real deep voice. mas ele tinha uma voz muito baixa. And he said, "Do not fear. I am sent from the presence of Almighty God." E ele disse, não tenha medo, eu sou enviado da presença do Deus Todo-Poderoso. And when he spoke that voice, E quando ele falou aquela voz, that was the same voice that spoke to me when I was 2 years old all the way up. aquela era a mesma voz que falou comigo
quando eu tinha 2 anos de idade, até agora. I know that was him. Eu sabia que era ele. And I thought, now listen to the conversation. E pensei, agora, e ouça isto. Agora, escute a conversa. I'll quote it the best that I can, knowingly, word by word. Eu a tenho contado o melhor que posso, conscientemente, palavra por palavra. Because I hardly remembered. Porque eu dificilmente lembraria. I said, looked at him like that. He said, do not fear. Just as quiet. Eu disse, olhei para ele assim, ele disse, não tenha medo, bem quieto. Said, I am sent from the presence of Almighty God. Disse, eu sou enviado da presença do Deus Todo-Poderoso To tell you that your peculiar birth, para dizer a você que o seu nascimento peculiar, as you know what my birth was up there, that same light hung over me when I was first born. como você sabe como foi o meu nascimento lá, aquela mesma luz pairou sobre mim quando nasci. And so I said, your peculiar birth and misunderstood life E assim ele disse, seu nascimento peculiar e vida mal entendida has been to indicate that you're to go to all the world and pray for the sick people. tem sido para indicar que é para você ir a todo o mundo e orar pelos enfermos. And said, and regardless of what they have, E disse, e indiferente ao que eles têm, and he designated, God who's my judge knows, that he designated cancer. e ele designou, Deus que é meu juiz sabe, que ele designou câncer. Said, if you get the people to believe you and be sincere when you pray, Disse, nada, se você conseguir fazer que o povo lhe creia e for sincero quando orar, nothing shall stand before your prayer, not even cancer. nada ficará diante das suas orações, nem sequer câncer. See? You get the people to believe you. Vê, se você conseguir que o povo lhe creia. And I seen he wasn't my enemy, he was my friend. E eu vi que ele não era meu inimigo, ele era meu amigo. I didn't know where I was dying or what was happening when he was coming up to me like that. E eu não sabia se eu estava morrendo ou o que estava acontecendo quando ele estava aproximando-se de mim assim. And I said, well, sir, I said, I am Eu disse, pois, Senhor, eu disse, eu sou... what do I know about healings and things like that, those gifts? O que sabia eu sobre curas e coisas assim, aqueles dons? I said, well, sir, I'm a poor man. Eu disse, pois, Senhor, eu sou um homem pobre. And I said, I'm among my people. I live with my people who's poor. E eu disse, eu estou entre meu povo, eu moro com meu povo que é pobre, I'm uneducated. não tenho instrução. And I said, and I would not be able. They not understand me. I said they wouldn't hear me. E eu disse, eu não poderia, eles não me entenderiam. Eu disse, eles não me ouviriam. And he said, as the prophet Moses was given 2 gifts, signs rather. E ele disse, como ao profeta Moisés foi dado 2 dons, sinais, mais exatamente, To vindicate his ministry, para vindicar o ministério dele, so are you given 2 gifts to vindicate your ministry. assim a você será dado 2, assim a você é dado 2 dons para vindicar seu ministério. He said one of them will be Ele disse, um deles será that you'll take the person that you're praying for by the hand with your left hand and their right. que você tomará pela mão a pessoa por quem você está orando, com sua mão esquerda e a direita deles. And said then just stand quiet. E disse, então, simplesmente fique quieto. And there'll be a physical effect that'll happen on your body. E haverá um efeito físico que acontecerá em seu corpo. And said then you pray, and if it leaves, the disease is gone from the people. E disse, então ore, e se aquilo sair, a doença saiu da pessoa. If it doesn't leave, just ask the blessing and walk away. Se não sair, simplesmente peça uma bênção e saia andando. Well, I said, sir, I'm afraid they won't receive me. Pois eu disse, Senhor, receio que eles não me recebam. He said, and the next thing will be, if they won't hear that, then they will hear this.
Ele disse, e a próxima coisa será, se eles não ouvirem isso, então eles ouvirão isto. Said, then it will come to pass that you'll know the very secret of their heart. Disse, então acontecerá que você saberá o próprio segredo do coração deles. Said, this they will hear. Disse, isto eles ouvirão. Well, I said, sir, that's why I'm here tonight. Pois eu disse, Senhor, por isso estou aqui hoje à noite. I have been told by my clergymen that those things that's been coming to me was wrong. Meus ministros me disseram que essas coisas que têm vindo a mim eram erradas. He said, you were born in this world for that purpose. Ele disse, você nasceu neste mundo para esse propósito. See, gifts and calling without repentance. Vê, dons e vocação sem arrependimento. He said, you were born in this world for that purpose. Ele disse, você nasceu neste mundo para esse propósito. And I said, well, sir, I said that my clergyman told me it was the evil spirit. E eu disse, pois, Senhor, eu disse, isso, meus ministros me disseram que era o espírito maligno. And I said, that's why I'm here praying. E eu disse, por isso estou aqui orando. And here's what he quoted to me. E aqui está o que ele me citou. He related to me the coming of the Lord Jesus in his first time. Ele relatou a mim a vinda do Senhor Jesus em sua primeira vez. And I said, the strange thing was, friends. E eu disse, o estranho foi, amigos. Well, I'll stop right here just for a minute. Go back. Pois vou parar aqui mesmo, apenas por um minuto. Voltar. What made me more scared than ever, every time I met a fortune teller. O que me assustou mais que nunca era que cada vez que me encontrava com um adivinho, They would recognize something had happened. eles reconheciam que algo havia acontecido. And that would it nearly killed me. E isso simplesmente quase me matava. For instance, one day, my cousins and I was going down to a carnival ground. Por exemplo, um dia meus primos e eu passávamos por um parque de diversão We just boys walking along. e nós éramos apenas meninos andando por aí. So there's a little old fortune teller sitting out there in one of those tents, a young lady. Assim, havia uma pequena adivinha sentada lá numa daquelas tendas, uma jovem, Nice looking young lady, she's sitting there. moça bonita, estava sentada aí. We was all going walking by. She said, say you, come here a minute. E estávamos todos andando, passando por aí. Ela disse, ei, você, venha cá um minuto. And the three of us boys turned around. E nós três meninos nos viramos. And she said, you with a striped sweater. That was me. E ela disse, você, de suéter listrado. Esse era eu. I said, yes, ma'am. I thought she maybe wanted me to go get her a Coke or something like that. E eu disse, sim, senhora. Eu pensei que talvez ela quisesse que eu fosse buscar uma Coca-Cola para ela, ou algo assim. And she was a young woman, maybe in her early 20s or something, sitting there. E ela era uma jovem, talvez tivesse 20 e poucos anos, ou algo assim, sentada aí. And I walked up and I said, yes, ma'am, what could I do for you? E eu me aproximei, eu disse, sim, senhora, o que poderia fazer pela senhora? And she said, say, did you know there's a light that follows you? E ela disse, ei, você sabia que há uma luz que lhe segue? You were born under a certain sign. Você nasceu debaixo de um certo sinal. So what do you mean? Eu disse, o que a senhora quer dizer? He said, well, you were born under a certain sign. Ela disse, pois você nasceu debaixo de um certo sinal. There's a light that follows you. You were born for a divine call. Há uma luz que lhe segue. Você nasceu para uma chamada divina. I said, get away from here, woman. Eu disse, saia de perto, mulher. I started moving on because my mother always told me them things is of the devil. Comecei a andar, porque minha mãe sempre me dizia que essas coisas eram do diabo. She was right. Ela estava certa. So that scared me. Assim isso me assustou. One day while I was a game warden, Um dia, enquanto eu era um guarda florestal, I was going up on the bus. eu estava subindo no ônibus. And I got on the bus. It always seemed to be subject to spirit. E subi no ônibus, sempre parecia estar sujeito a espíritos. I was standing there and the sailor standing behind me. Eu estava em pé aí, e o marinheiro estava em pé atrás de mim. I was going up to patrol. Eu estava indo patrulhar. I was going up to Henryville Forestry. He was on the bus. Estava indo à silvicultura Henryville.
Estava num ônibus. I kept feeling some strange something. Eu continuava sentindo algo estranho. I looked around there and there was a great big heavy-set woman sitting there, nicely dressed. She said, "How do you do?" Olhei por todos os lados aí dentro, e aí estava uma mulher pesada, grandona, sentada aí, bem vestida. Ela disse, "Como vai o senhor?" I said, "How do you do?" Disse, "Como vai a senhora?" I thought it was just a woman, talking. Pensei que fosse simplesmente uma mulher, sabe, conversando. So she said, "I'd like to talk to you a minute." I said, "Yes, ma'am." Assim, eu simplesmente continuei. Ela disse, "Eu gostaria de falar com o senhor um minuto." Eu disse, "Sim, senhora." I turned around. E virei-me. She said, "Did you know you were born under a sign?" Ela disse, "O senhor sabia que nasceu debaixo de um sinal?" I thought another one of them funny women. Pensei, outra daquelas mulheres estranhas. So I just looked on out. So I never said a word. Just kept. Assim eu simplesmente olhei para fora, e assim eu não disse nenhuma palavra. Simplesmente continuei. She said, "Could I speak to you a minute?" Ela disse, "Eu poderia falar com o senhor um minuto?" I just kept. She said, "Don't act like that." E eu simplesmente continuei. Ela disse, "Não faça assim." I just kept looking forward. Eu simplesmente continuei olhando para frente. I thought that isn't gentlemanlike. Pensei, isso não são modos de cavalheiro. She said, "I'd like to speak to you just a moment." Ela disse, "Eu gostaria de falar com o senhor, apenas um momento." I just kept looking forward, and I wouldn't pay attention to her. Eu simplesmente continuei olhando para a frente e eu não dava atenção a ela. Directly, I thought, I believe I'll see if she says like the rest of them. Diretamente pensei, creio que vou ver se ela diz como o resto delas. I turned around and I thought, oh my, that'd quiver me, I know, because I hated to think that. Virei-me e pensei, que coisa. Isso me fez tremer, eu sei, porque eu não gostava de pensar nisso. Turned around, she said, maybe I better explain myself. She said, I'm an astrologist. Virei-me, ela disse, talvez seja melhor que eu me explique. Ela disse, eu sou uma astróloga. I said, I thought she was something like that. Eu disse, pensei que a senhora fosse algo assim. She said, I'm on my way to Chicago to see my boy who's a Baptist minister. Ela disse, estou indo a Chicago para ver meu filho, que é um ministro batista. I said, yes, ma'am. E eu disse, sim, senhora. She said, anybody ever tell you were born under a sign? Ela disse, alguém já disse ao senhor que o senhor nasceu debaixo de um sinal? I said, no, ma'am. I lied to her there, see. Eu disse, não, senhora. Agora, menti para ela aí, vê? And I said, just want to see what she's going to say. E eu disse, simplesmente queria ver o que ela ia dizer. And she said, I said, no, ma'am. E ela disse, eu disse, não, senhora. And she said, hasn't ministers ever told you? E ela disse, não, ministros nunca disseram para o senhor? I said, I don't have nothing to do with ministers. Eu disse, eu não tenho nada a ver com ministros. And she said, E ela disse, sim. And I said, she said to me, I said, well, she said, if I tell you just exactly when you was born, will you believe me? I said, no, ma'am. E eu disse, ela me disse, eu disse, pois, ela disse, se eu lhe disser exatamente quando o senhor nasceu, o senhor acreditará em mim? Eu disse, não, senhora. And she said, well, I can tell you when you were born. I said, I don't believe it. E ela disse, pois eu posso lhe dizer quando nasceu. Eu disse, eu não creio. And she said, you were born on April the 6th, 1909 at 5 o'clock in the morning. E ela disse, o senhor nasceu dia 6 de abril de 1909, às 5 horas da manhã. I said, that's right. Eu disse, está certo. I said, how do you know that? Eu disse, como a senhora sabe disso? I said, tell this sailor here when he was born. I said, I can't. Eu disse, diga a este marinheiro aqui